saúde e educação se instalam, o imperialismo sente-se ameaçado. A satisfação da necessidade humana por todos constitui-se no maior inimigo norte-americano. No banco dos réus deveriam estar os Estados Unidos. Por desrespeito à autodeterminação dos povos, pelos atentados e conspirações praticados por seu serviço de inteligência, a CIA, que atentam contra a soberania nacional de todas as nações democráticas que não se submetem ao seu jugo. O meu voto é pela anulação do julgamento. Para seu voto fundamentado, o Procurador-Geral do Estado, Carlos Henrique Kuyper. Excelentíssima senhora juíza presidente, colegas jurados, senhoras e senhores. Esse caso só pode ser analisado num tribunal como este, tendo em conta o contexto histórico do caso e os aspectos legais do processo. Desde 1959, com a refundação de Cuba, com sua segunda independência, inúmeros foram os ataques sofridos pelo povo e pelo Estado cubano. Pode-se afirmar, inclusive, sem medo de errar, que se não fosse o suporte político da União Soviética, a ilha de Cuba não teria sobrevivido aos anos 70 e hoje seria um deserto nuclear. Passada a Guerra Fria, com o fim da União Soviética, já numa situação internacional distinta, após conquistar o respeito internacional e estabilizar seu contexto interno, o povo cubano resistiu e manteve em pé a bandeira que decidiu soberanamente carregar. Relativamente ao processo em si, faço minhas as preocupações da Anistia Internacional. Essa entidade não costuma falhar em suas observações acerca da legalidade dos processos e pode ser considerada equidistante das partes envolvidas. A análise contida no documento Estados Unidos, El Caso de los Cinco de Cuba, que foi disponibilizado a todos, está bastante detalhada e, inclusive, menciona as legislações penais norte-americanas que se aplicam ao caso e de que forma essa legislação foi violada. Seria inoportuno entrar nesse momento em detalhes, mas quero me referir ao documento da Anistia Internacional, pois ele aponta quais foram os abusos e os erros cometidos no presente caso. Fiz questão de salientar os abusos e os erros, porque esse caso há de se ter em conta que as partes do processo, na verdade, não são os 5 cubanos e o Estado da Flórida. As partes são os Estados Unidos e Cuba. E na relação entre as verdadeiras partes do processo, não se pode falar em presunção de inocência dos Estados Unidos. São presumíveis os abusos, considerando os antecedentes dos governos desse país. Finalizo minha intervenção dizendo o seguinte: é tempo de construirmos o futuro sem rancores. Cuba se apresenta hoje ao mundo como, em minha opinião, sempre se apresentou. Um país e um povo dispostos a se relacionar de maneira pacífica e respeitosa com outros povos do mundo. Não foi Cuba que iniciou o bloqueio e não é Cuba que pretende que o bloqueio seja mantido. Cuba nunca fechou suas portas. O meu voto, concluindo, é no sentido de que os 5 cubanos não sejam condenados pelos atos que lhe foram atribuídos, sejam imediatamente postos em liberdade e autorizados a regressar ao seu país, à sua Cuba, a Cuba de todos nós. Obrigado. Para seu voto fundamentado, o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Jair Krischke. Eminente senhora juíza presidente desta Corte, Ministério Público e defensores, senhoras e senhores, meus colegas de júri, se Franz Kafka fosse vivo, certamente, a partir desse caso, reescreveria a sua obra-prima, O Processo. Porque nós estamos frente a algo absolutamente absurdo, de qualquer ponto de vista que se examine. Mas olharei este caso do ponto de vista dos direitos humanos, violados escrachadamente. Porque o direito à ampla defesa,
não foi concedido aos réus. O direito a uma audiência justa não foi permitido aos réus. Disse o Ministério Público aqui que o júri é uma das expressões importantes da democracia. Às vezes. Neste caso, não. O júri, já quando escolhido, ficou bem claro de que era imparcial. Mas, mais ainda, a comunidade cubana de Miami, conhecida como os gusanos, pressionaram estes jurados, aterrorizaram estes jurados. Com o apoio da mídia. Quando foi referido o caso desta pessoa que foi vítima de uma explosão em seu carro, que perdeu as pernas, esta pessoa tinha um programa lá em Miami. E nesse programa ele permitia que castristas, que anticastristas frequentassem. E por esta razão ele foi vítima do atentado, por ter uma postura isenta. Esta foi a razão do atentado. Os jurados foram ameaçados, foram aterrorizados, portanto, não tinham a mínima liberdade de consciência para julgar. O arcabouço jurídico norte-americano foi violado. O desaforamento era necessário e vital. Nada foi respeitado. E mais ainda, aquilo que referia a ilustre magistrada quanto às evidências. E são esta farta documentação do serviço secreto que foi acostada ao processo, tarjada, sem acesso. Mas sabe, quem conhece como funcionam as comunidades de informações e contra-informações, sabe perfeitamente que estes documentos não podem servir como prova, porque nada mais é do que a opinião de quem relata. É tão só a opinião. Eu informo, eu não junto provas, eu não trago a evidência, aquilo que seria, assim, reconhecido como evidência. Portanto, nós estamos frente a uma farsa que violou os direitos humanos dos 5 réus. Mas mais ainda, é reconhecido internacionalmente que a pena só pode atingir a pessoa do réu, que não pode se estender à família. E, neste caso, foi estendido. Eu tive o prazer de conhecer 2 das esposas e uma das filhas. E compartilhar da dor, porque lhe é privado o convívio, mesmo que em prisão, com seu companheiro, com seu pai. Então, esta violação se estende, além da pessoa dos réus, se estende aos familiares. Então, portanto, o meu voto é pela absoluta invalidade deste processo. A libertação dos réus, sim, mas com um pedido de perdão. Que eles